Por que o Covid-19 tem infectado mortalmente pessoas que não são do grupo de risco? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, sabe? Porque realmente a gente não entende ainda muito bem o Covid-19. Eu, se falar uma coisa com certeza para você, eu vou estar sendo sem caráter e sem nenhum tipo de compromisso com, a, com a ciência, né? Mas não sabemos ainda muito bem, né? Certamente o que a gente entende até agora é que os pacientes que têm um aumento de receptores ACE2, o Covid-19 usa esse receptor ACE2 através das suas espículas, ou spikes, usa para entrar dentro da célula, para infectar aquela célula. Mas descobriu-se também algumas substâncias, como purinas, né, que funcionam como se fossem proteases, que melhoram a clivagem do vírus e, consequentemente, facilitam a infectibilidade dele. E essas purinas, essas proteases, muitas das vezes, elas estão em outros tipos de receptores que não são a CE2. Então, como você explica que um paciente que tecnicamente tem menos receptores a CE2, ele poderia também se infectar e agravar o seu quadro clínico mais do que aqueles que têm um quantitativo grande de receptores a CE2? Ou seja, é uma interrogação, né? Outra situação também que está sendo muito estudada são os pacientes com imunodeficiências primárias. As imunodeficiências primárias são deficiências imunológicas que você nasce com essas imunodeficiências. Ou seja, ou nasce com uma deficiência do sistema inato, que é aquele primeiro sistema de defesa, ou você nasce com uma deficiência do sistema imunológico adaptativo, que é a segunda resposta de defesa. Tá? Mas mesmo assim, mesmo as imunodeficiências primárias, por exemplo, a gama-globulinemia, que é a ausência na produção de anticorpos, mostra que o paciente tem sobrevivido bem. Então, pacientes com a gama-globulinemia não estão sendo considerados grupo de risco, porque aqueles que estão pegando Covid-19 não estão respondendo mal ao tratamento. Mas, em contrapartida, pacientes que, de certa forma, têm deficiência imunológica celular, principalmente da imunidade adaptativa, que são os linfócitos T, linfócito T regulador, linfócito T CD4, linfócito T CD8, que tem um tipo de imunodeficiência relacionado a esse padrão, esses pacientes respondem muito pior com o Covid-19 do que aqueles que têm linfócitos T normalizados, principalmente os linfócitos T CD4. Então a gente pode pressupor que um paciente HIV que não tem uma imunodeficiência primária, né, mas tem uma imunodeficiência adquirida e já é considerado paciente de risco, ou do grupo de risco, ele tecnicamente teria muito mais chance de complicar do Covid-19 do que um paciente HIV negativo, porque ele tem uma deficiência em linfócito TCD4 e o que tem se visto, é importante nós deixarmos isso claro, tem se visto, mas não temos certeza ainda, é que realmente essa deficiência de linfócitos TCD4 tem levado o paciente então a complicar com mais facilidade do Covid-19. Tá bom? Muito importante essa pergunta, muito importante. E por isso que talvez mostre essa possibilidade de alguns pacientes que não fazem parte do grupo de risco complicarem da mesma forma. Então, por isso que a gente não deve baixar a guarda para o Covid-19. Se você tem Covid-19, perdão, se você ainda não pegou Covid-19, entenda que não é porque você não faz parte do grupo de risco que você não tem a chance de desenvolver uma forma grave do Covid-19 por esses motivos. Às vezes você tem uma imunodeficiência que você não tem ideia, porque as imunodeficiências só se manifestam em situações, muitas das vezes, boa parte delas, só se manifestam em situações muito específicas da vida do paciente. Se o paciente tem uma vida normal, saudável, come bem, toma suas vacinas, ou seja, aquele sistema imunitário deficitário não iria, de certa forma, causar nada, mas aí pegou um Covid-19 e o Covid-19 não encontrou um CD4 adequado e pronto. Aí entrou dentro do teu organismo ou encontrou um quantitativo de purinas, proteases, que melhora a clivagem do Covid-19, então também pronto. Aí infecta o paciente, tendo uma carga viral enorme e, consequentemente, o paciente acaba sucumbindo com a doença, acaba piorando bastante da doença. Tá bom? Então, assim, tudo isso ainda está muito no início, tá? E é importante nós deixarmos claro, é irresponsabilidade minha se eu falar que isso é uma verdade, não é uma verdade. Apesar que medicina também é a ciência das verdades transitórias, né? Então a gente não pode nunca dizer, afirmar 100%, e tudo medicina são probabilidades, né?
Mas então a probabilidade disso é muito pequena, mas ao mesmo tempo são evidências que estão surgindo e que nos dão um caminho aí bem interessante para o futuro. Um abraço, obrigado pela sua pergunta.